Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje é o magnífico salmo intitulado Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Não nos surpreende que um salmo tão significativo, que exalta os atributos de Deus, tenha vindo de Davi, o doce salmista de Israel. Quanto ao músico-chefe, alguns comentaristas pensam que é o próprio Senhor Deus, enquanto outros pensam que era um líder de coros ou músicos na época de Davi, como Emã ou Asaf. O nosso conceito a respeito de Deus e o nosso relacionamento com Ele determinam o que pensamos sobre todas as outras coisas deste mundo tão agitado em que vivemos. Em outras palavras, a teologia ou o conhecimento correto de Deus é essencial para se ter uma vida plena neste mundo. Davi contemplou a Deus pela fé e escreveu para nós esse salmo para nos incentivar a ter e permanecer em um relacionamento correto com o Senhor. Davi orou a Yahvé porque sabia que ele o conhecia intimamente. A ideia aqui é a seguinte: não é só o fato de Deus saber tudo, ele me conhece. Não é só o fato de Deus estar em todo lugar, ele está em todo lugar comigo. Não é só o fato de Deus ter criado tudo, ele me criou. Seja qual for os pensamentos que possamos ter sobre Deus, eles são superados de forma magnífica neste salmo. Apesar de toda a sua profundidade, é um salmo que permanece intensamente pessoal do início ao fim. Davi diz que Deus conhece de longe o nosso pensamento, ou seja, mesmo uma palavra que ainda não foi pronunciada, Deus conhece tanto a palavra como a intenção por trás dela, pois Ele é onisciente. Isso deveria nos fazer ser mais cuidadosos com o que falamos. Aqueles que se dizem discípulos de Cristo, mas usam linguagem obscena ou impura, deveriam se lembrar de que Deus conhece e ouve cada palavra. A expressão "tu me cercas por todos os lados" tem o sentido de uma barreira protetora para guardar algo valioso. Deus protegeu Davi por todos os lados para que nada pudesse lhe acontecer sem a sua permissão. E o que era uma realidade para Davi também é ainda hoje para todos os que confiam no Senhor. Essa declaração da onisciência de Deus não está aqui formulada como uma doutrina, mas como convém a um salmo, é confessada em adoração. Davi diz que esse conhecimento de Deus era maravilhoso demais para ele e também é para nós. Não só ultrapassa a nossa compreensão, mas também a nossa imaginação. Davi considerou a verdade de que Deus está presente em todos os lugares e não há nenhum canto ou dimensão do universo escondido dele, porque ele também é onipresente. O salmista não está aqui tentando fugir de Deus, mas ele amplia ainda mais sua visão no salmo, enfatizando que o conhecimento de Deus nunca pode ser limitado a nenhum lugar específico, porque a soberania dele se estende a todo o universo criado. Ele fala de Deus como uma pessoa presente em toda parte na criação, mas sendo distinta da criação. Querendo mostrar de forma mais contundente a onipresença de Deus, no versículo 8, Davi diz: "Se eu fizer a minha cama no Sheol, lá estás também." Embora ele não tenha usado a palavra específica para inferno, o sentido é o mesmo. No entanto, a presença de Deus no inferno não irradiará do seu amor e da sua graça, apenas o seu julgamento justo. Nos versículos 13 a 18, temos uma das passagens mais maravilhosas da literatura sobre o milagre da concepção e o nascimento humano, mostrando a onipotência de Deus. Aqui Davi deixa claro que Deus esteve presente na nossa concepção e no nosso nascimento, pois fomos feitos à sua imagem. Ele tem um propósito específico para cada pessoa que nasce. O grande cuidado de Deus pela vida, que começa na concepção, nos ensina que,
Como povo de Deus, também temos a responsabilidade de preservar as crianças no útero até o seu nascimento. O funcionamento do corpo humano é impressionante em seu design e em sua execução. Davi desconhecia totalmente a ciência da anatomia humana como nós conhecemos hoje, mas ainda assim ele tinha visto o suficiente para despertar sua admiração pela obra e sua reverência pelo seu Criador. Quando Davi se referiu às partes mais baixas da terra, ele se referia a qualquer lugar misterioso e invisível. O processo de formação de um bebê no ventre da mãe sempre foi tão invisível e misterioso quanto aquilo que acontece nas partes mais baixas da terra. O versículo 16 nos mostra que a onisciência de Deus não se limitava apenas ao período antes do nascimento de Davi, mas estendia-se também ao futuro. Deus conhecia os dias de Davi como se tivessem sido escritos num livro. Davi ficou cheio de espanto e adoração ao considerar como Deus o conhecia, cuidava e pensava tantas vezes nele. Era um tesouro e um prazer para ele, assim como deve ser para nós também. Nos versículos 19 a 22, Davi muda abruptamente de um espírito de admiração e adoração para uma intensa oração contra os homens ímpios e contra os homens sedentos de sangue. Mas essa mudança não foi porque estes homens se opuseram a ele, mas sim porque eles se opuseram a Deus. A adoração de Davi o encheu de zelo pela honra de Deus. Nesse ponto, Davi nos ensina que devemos odiar como Deus odeia. Ele não odeia as pessoas, mas sim os seus pecados. Devemos reprovar as ações das pessoas, mas nunca deixar de amá-las. Finalizando seu cântico, Davi pede ao Senhor para sondar e conhecer o seu ser nos níveis mais profundos, discernindo as suas motivações e as suas ações. Davi pegou sua compreensão teológica da natureza e dos atributos de Deus e a aplicou ao seu discipulado pessoal. A natureza e os atributos de Deus não eram meras teorias, eles foram guias para o crescimento espiritual de Davi. Ele abriu completamente a sua alma diante de Deus, perguntando se havia algum pecado desconhecido ou despercebido. Isso mostrou o quanto ele se importava com sua vida de santidade, bem como a sua humildade ao reconhecer que poderia haver um caminho perverso despercebido em si mesmo. E então ele terminou este salmo majestoso declarando o seu destino: guia-me pelo caminho eterno. Confiar no Deus onisciente, onipresente e onipotente levaria Davi à vida eterna. E o nosso próximo salmo também é um salmo de Davi, que tudo indica que foi escrito quando a paranoia e a inveja de Saul ainda estavam se desenvolvendo. Não perca o nosso próximo encontro amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.